diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Antes tem a sua satisfação na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Será como árvore plantada junto a correntes de águas, que dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. Tudo o que fizer prosperará. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no dia do juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Coloca no verso 3, eu vou contar até 3, irmãos, e nós vamos ler o verso de número 3, bem forte. 1, 2, 3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, graças damos a Ti, ó Pai querido, por a Tua palavra. Graças damos a Ti, ó Pai querido, por mais esta noite que o Senhor nos concede de estar reunido com a Tua igreja. Graças nós te damos pela vida de cada um dos Teus filhos que aqui vieram para aprender, Senhor, da Tua palavra. Que o Senhor possa, Senhor, nos abençoar. Que o Senhor possa, Senhor, levar a nossa mente cativa a Ti, para que possamos aprender mais, Senhor, da Tua palavra. Que o Senhor possa nos enriquecer, ó Pai querido, com toda a sabedoria e todo o conhecimento, para que possamos, Senhor, ter vida próspera, para que possamos, ó Pai querido, caminhar contigo. Que o Senhor venha, ó Pai, mais uma vez usar, Senhor, a minha instrumentalidade, para que a Tua palavra seja, Senhor, pregada, transmitida aos Teus filhos. Assim eu te peço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Muitas pessoas, irmãos, têm buscado a prosperidade. Muitas pessoas tentam de toda forma atrair para si a prosperidade. Tem uns que acham que vai conseguir a prosperidade no final de ano, colocando lentilha debaixo do prato, né, Blumer? Para fazer a virada do ano. Outros acham que vai conseguir a prosperidade, irmão Guto, se vestindo de amarelo, né? No dia 31 de dezembro, para virar o ano de amarelo. Outros acham que vão ter paz se passar de branco. Outros acham que vão ter sorte no amor se passar de vermelho. Não vai achando que, né? Eu estou sabendo porque eu fui estudar. Não vai falar, o pastor já fez tudo isso daí. Não, é que eu fui pesquisar. E assim por diante. E as pessoas acham que conseguem a prosperidade dessa forma, através de simpatias. Outros acham que conseguem a prosperidade ganhando uma herança. Outros acham que conseguem a prosperidade ganhando na Mega Sena, ganhando um automóvel, ganhando uma casa, sei lá o quê. Mas quando nós vamos à luz da Bíblia, isso não é prosperidade. Isso é acúmulo de bens. Prosperidade é diferente de riqueza. Existem pessoas ricas e não prósperas. Existem pessoas pobres, mas prósperas. Existem pessoas ricas que têm o carro que quer, mas não são prósperas. E existem pessoas que às vezes têm que vir para a igreja a pé porque não conseguem comprar um carro, mas ela tem prosperidade com Deus. E o Salmo de número 1, irmãos, ele vai ensinar aos filhos de Deus que a verdadeira prosperidade do homem e da mulher, ela consiste em caminhar com Deus. A verdadeira prosperidade, ela vem sobre a vida do homem e sobre a vida da mulher, quando o homem e a mulher entendem o que é caminhar com Deus. Diga assim comigo: caminhando com Deus, eu serei próspero. A maior
preocupação, irmãos, que o cristão ele tem que ter, e ele deve pautar a sua vida, é em fugir dos conselhos maus, que afaste ele da presença do Senhor. Por isso que o salmista aqui no verso 1, ele vai alertar que bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Esse texto que nós lemos, o salmista aqui no Salmo 1, ele apresenta aqui a imagem de uma tamareira, irmãos, no deserto. Porém, ela está firmemente plantada em um oásis bem irrigado. Vocês conseguem imaginar o deserto? Quando a gente lê a Bíblia, às vezes é bom você ter imagem. Você consegue imaginar um deserto? Imagine um deserto sem nada de água. Mas aqui o salmista ele consegue ver uma tamareira plantada neste deserto. Mas a diferença dessa tamareira é que ela está o quê? Irrigada por um oásis. Em volta desta tamareira, Deus providenciou um oásis. Então para essa tamareira não falta água. E por isso que esta tamareira dá o seu fruto na estação própria. E mesmo no deserto, irmão Guto, as suas folhas não caem e ela produz. O que eu estou dizendo para você esta noite é que se você estiver debaixo desta orientação de Deus, debaixo da palavra de Deus, você pode estar num deserto, você pode estar numa terra complicada, num lugar complicado, mas você está plantado num oásis. A água do trono de Deus irriga as nossas vidas, e é por isso que caminhando com Deus, nós somos prósperos e caminhamos felizes e alegres, porque as águas não nos faltam, as nossas folhas não caem, e nós produzimos os nossos frutos na estação correta, em nome de Jesus. A prosperidade aqui que o salmista vai pregar, que ele vai ensinar no verso 3, não é a prosperidade ensinada para a igreja, em algumas igrejas, que é pregada nos dias de hoje, que é o homem conseguir a todo e qualquer custo os bens materiais. Não é essa prosperidade que o salmista aqui ele está ensinando. Aqui o salmista ele não está garantindo um futuro de riqueza para ninguém, não está garantindo um futuro de riqueza para nós justos, não, mas ele está dizendo que o justo, aquele que caminha nos caminhos do Senhor, aquele que anda conforme a Escritura, ele será sempre útil, sempre aproveitável, e ele estará sempre bem na presença do seu Senhor, e não lhe faltará a provisão diária de Deus para a sua vida. Você não vai precisar se preocupar com o que vai comer amanhã, depois de amanhã, porque você vai se contentar com aquilo que Deus tem te dado no dia de hoje. É isso que o salmista aqui ele está ensinando. E baseado nisso, eu gostaria de dar aqui para os irmãos hoje 3 conselhos, para que nós possamos ser prósperos na presença de Deus. O primeiro conselho, irmãos, que nós devemos ter em mente, está no verso 1. Irmãos. Nós não devemos escutar as vozes paralelas. O que são vozes paralelas, irmãos? São aquelas que tentam a todo minuto nos desviar do caminho do Senhor. Por isso que o salmista ele vai dizer: bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Nós devemos, irmãos, a todo e qualquer custo nos desviar deste caminho. Nós devemos fechar os nossos ouvidos. Vai dizer aqui quantas vezes você não foi metralhado por vozes paralelas, por pessoas, muitas vezes da família,
muitas vezes que não são cristãos, muitas vezes que não têm a fé que você tem. Quantas vezes você já recebeu um conselho para você parar com tudo, para você deixar o seu ministério, para você largar aquilo que Deus colocou na sua mão? Quantas vezes você já recebeu um conselho errado diante de um problema que você estava vivendo? Qual que é o conselho para mim ser próspero para com Deus? A primeira coisa que o salmista vai dizer é o quê? Não escutar as vozes que te afastam de Deus, as vozes que te levam para longe de Deus. Você deve escutar a voz que te aproxima do Todo-Poderoso, daquele que é sobre a sua vida e daquele que sustém a sua vida. A Bíblia dá um exemplo clássico, irmãos, de um jovem que ouviu os maus conselhos. Quando você vai para a vida de Roboão, Roboão agora vai assumir o trono. Seu pai morre e ele agora vai assumir o trono de Salomão. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que a população chega até este homem e fala assim: diminui o castigo sobre nós. Seu pai estava cobrando altos impostos e nós não estávamos mais conseguindo pagar. Nós trabalhávamos somente para pagar os impostos, os tributos que o rei cobrava. Se você quiser abrir a sua Bíblia em 1 Reis 12, 10, 11, os irmãos vão ver o que Roboão fez, irmãos. E os jovens que haviam crescido com ele lhe falaram: assim dirás a este povo que te falou: teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu alivia de sobre nós. Assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que se meu pai vos carregou de um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Então, quando a nação chegou até Roboão e pediu para que ele revisse a forma da cobrança dos impostos, a Bíblia vai falar que ele não quis ouvir os conselhos dos sábios, dos homens que ajudaram seu pai, mas ele foi naquela roda de amigos que cresceu junto com ele. Eu acho interessante, né? A Bíblia narrar, né? Os jovens que haviam crescido com ele. E quando ele vai a esses jovens, os jovens falam assim: não, fala que o seu dedo mínimo é mais grosso do que o lombo do seu pai. E diga a eles que seu pai lhe castigou com açoite, você os castigará com escorpiões. E o que aconteceu, irmãos? Aconteceu que houve uma grande revolta. E a nação ela foi dividida em 12 tribos. Por causa que este homem, ele não escutou a voz de sabedoria das pessoas que tinham convivido com seu pai e que poderiam lhe dar um conselho que aproximasse a nação de Deus e aproximasse a nação dele. Ele preferiu ouvir as vozes paralelas e por isso ele pagou um preço muito alto. Quem você tem ouvido, quem você tem escutado, esta noite Deus te trouxe aqui para te dizer: continue ouvindo a minha voz, continue ouvindo a minha palavra, continue prestando atenção àquilo que eu digo e pare de ouvir aquilo que estão te dizendo, aquilo que estão te falando e está te afastando mais de Deus. Isso acontece na igreja, irmãos? Acontece. Muitas vezes, irmãos, o diabo infiltra vozes paralelas no meio da igreja. Quer ver? Quem aqui nunca ouviu alguém reclamar e uma outra pessoa, em vez de incentivar a pessoa, falar assim: não, larga tudo mesmo, eu acho que você não vale mais a pena? Quem aqui já ouviu? Seja sincero. Talvez um de vocês já foi até aconselhado assim por alguém: não vale mais a pena, tem que parar. Em nome de Jesus, você quer ser próspero? Em nome de Jesus, escute somente a voz do Espírito Santo de Deus. Ele tem uma palavra de sabedoria para nós. Ele tem uma palavra que nos levará mais adiante. Ele tem uma palavra que nos fará frutificar. Ele tem uma palavra de salvação e ele tem uma palavra de esperança. Quer ser próspero? Ouça a voz do Senhor. Assim como tem pessoas usadas pelo diabo, também tem pessoas usadas por Deus. Quer ver que isso não aconteceu também com você? Você passando uma luta, uma tribulação, e você falou assim: eu estou tão angustiado, que eu vou parar com tudo. E daí a pessoa falou assim: não,
Você já caminhou muito tempo. Você vai ficar comigo aqui em nome de Jesus. Eu vou te ajudar, eu vou te sustentar, eu vou te buscar se preciso for na sua casa. Mas parar você não vai, que eu estou contigo e eu vou caminhar contigo. Essa é a voz que te aproxima de Deus. Esse é o primeiro conselho, irmãos. Não escutar vozes paralelas. É igual o cego, né? Quando ele estava clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quantas pessoas não gritou para ele parar? Para aí, rapaz, você está gritando muito, o mestre não tem tempo para você. São vozes paralelas. A mulher do fluxo de sangue, quando Jesus ainda falou: alguém me tocou, os discípulos ousou dizer assim para ele: mestre, o senhor está delirando. A multidão te aperta e o Senhor fala: quem te tocou? Mas aquela mulher, ela se determinou a não ouvir as vozes paralelas, dizendo assim para ela: você é hemorrágica, não pode sair, que senão vão te apedrejar. Você não pode chegar perto do mestre, tem muita gente, você não vai conseguir. Ela fechou os ouvidos, não ouviu as vozes paralelas, e ela foi ao encontro do mestre, saiu curada e saiu salva da frente de Jesus. Então dê ouvidos, irmãos, para as vozes paralelas. As vozes paralelas, elas não vão te ajudar. Elas vão minar a sua fé, vão roubar a sua esperança, e você não vai mais conseguir caminhar. Devemos, irmãos, para ser próspero, nós devemos permitir que tudo que temos, irmãos, nos conduza até o altar de Deus. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus 11, verso de número 4. Vai dizer assim, ó: pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Para nós sermos prósperos, nós devemos permitir que tudo que nós temos nos conduza até o altar de Deus. Eu ouvi esses dias, o bispo falou algo assim, que chamou a atenção. Acho que algum dos irmãos deve ter visto o vídeo, que ele falou que um amigo dele falou assim: bispo, tudo que o senhor pede para Deus, o bispo Samuel Ferreira, eu vejo que Deus te dá, eu vejo que Deus coloca na sua mão. Ele falou assim: por que você não pede um iate para Deus? Daí disse que o bispo olhou para ele e falou assim: a primeira coisa que eu tenho que perguntar para mim antes de pedir para Deus é: como que o iate vai me ajudar a chegar mais perto de Deus? No que ele vai me ajudar a me aproximar de Deus? Como eu vou conduzir alguma coisa com iate até Deus? Essa é a pergunta, irmãos, que nós devemos fazer para nós, quando nós vamos pedir alguma coisa a Deus. Tem muitas pessoas que pedem um carro para Deus, mas ela pede o carro e depois que ganha o carro serve para afastar ela do altar de Deus. Você já conheceu alguém assim? Que quando tinha bicicleta, quando vinha a pé, antigamente, né? Nós não é desse tempo, né, Blumer? Mas um irmão mais antigo que andava de bicicleta, o irmão tinha uma bicicleta, pedia para Deus um carro. Daí quando ele comprava o carro, o que acontecia com ele, irmão? Sumia da igreja. Porque aquilo não fazia com que ele se aproximasse de Deus. Tem muitas pessoas que pedem coisas para Deus, e aí entra naquele versículo: pediste e não recebeste, porque pediste mal, porque Deus conhece o coração. E muitas vezes, se Deus entregar aquilo não vai conduzir mais a pessoa ao altar de Deus, pelo contrário, vai afastar a pessoa do altar de Deus. Quer ser próspero? Tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você é, tudo aquilo que Deus te deu, seja dom, seja o que for, que você usa isso, para que isso te conduza mais próximo do altar de Deus. Se Deus te deu o dom de aconselhar, que o dom de aconselhar seja usado para te aproximar mais do altar de Deus. Se Deus te deu o dom de ser professor, que esse dom que Deus te deu, além dele funcionar na sua vida secular, mas que ele também colabore para o reino de Deus, ou seja, que ele venha abençoar o reino de Deus, fazendo que haja prosperidade através do seu dom na casa de Deus. É dessa forma. E aí Deus vai o quê? Prosperando. Deus vai o quê?
abençoando. Deus vai te levando a patamares maiores. Deus vai te fazendo alcançar coisas maiores. Então tudo aquilo, diga assim comigo, tudo aquilo que eu tenho deve me aproximar mais do altar de Deus. Tudo, irmãos, tudo que você tem deve te aproximar mais do altar de Deus. Eu quero fazer em casa uma sala de cinema com a televisão de 100 polegadas, colocar um home theater. É pecado? Não é. Pode fazer. Sabe aquelas cadeiras que tem no shopping lá, que se liga e faz massagem? Quero colocar uma para mim, uma para o meu esposo e uma para o Vinícius. Pode fazer, não tem problema. A pergunta só é a seguinte: vai te aproximar mais de Deus? Se você colocar lá e a sua vida com Deus continuar, irmão, a mesma coisa e até melhorar, não tem problema nenhum. Agora, se... Eu lembro um dia que eu estava no púlpito e o Brasil foi jogar, e o irmão presbítero entrou reclamando porque ia ter culto no dia do jogo do Brasil. E eu já fiquei, irmão, eu estava sentado, eu já fiquei uma tocha ali. E o irmão, não contente, ficou com o celular ligado vendo o resultado do jogo. E daí, quando o Brasil foi o primeiro, faltou quase ele pular do lado. Nunca deu um pulo de língua estranha na igreja, mas com um gol quase que ele pulou. Isso o que faz com ele? Afasta ele de Deus. Que tudo que Deus nos deu, que tudo que nós temos, que tudo que nós somos, seja usado para que eu e você se aproxime mais de Deus. E quando que nós temos e quando que nós somos nos aproxima mais de Deus, Deus olha lá em cima e fala: pode dar mais, que quanto mais você der, mais Ele se aproxima de mim. Pode abrir as comportas do céu, que quanto mais abençoado Ele é, mais Ele abençoa o meu reino e mais Ele está perante mim. É dessa forma. Dessa forma. Para sermos prósperos, irmãos, nós não necessitamos ter para ser. Filipenses 4. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo de número 4, verso 12 ao 13. Paulo vai dizer algo aqui muito interessante, irmãos. Paulo vai dizer assim, sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. E depois ele usa, no final, iluminado pelo Espírito Santo de Deus, ele fala, aquilo que as pessoas só usam esse pedacinho, posso todas as coisas, naquele que me fortalece. Nós não precisamos, irmãos, de circunstâncias favoráveis para ser. Simplesmente nós somos, porque nós independemos das circunstâncias, porque nós não estamos presos no problema, nós estamos presos em Cristo. E se nós estamos presos em Cristo, Ele é a solução para o nosso problema. Se está passando necessidade agora, nós sabemos que Deus, num instante, Ele pode mandar alguém e Ele pode suprir as nossas necessidades. Se estamos felizes, nós também sabemos, pode ser que no momento a felicidade acabe e nós sejamos provados, mas em todas as coisas nós somos mais do que vencedores, porque tudo podemos naquele que nos fortalece. Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. O que Paulo está dizendo, irmãos? Eu posso estar passando necessidade, e mesmo na necessidade, eu posso tudo nele, porque é Ele quem me fortalece. Eu posso estar na prova, o vento pode estar batendo de tudo quanto é lado, não tem problema, porque nele eu posso tudo, porque é Ele quem me fortalece. Por isso que você está na prova, está cantando, porque Ele está te fortalecendo. Por isso que muitas vezes vem um problema e você está louvando, porque Deus está te fortalecendo. Por isso que quando Paulo foi falar e pedir a cura, a Bíblia diz que a resposta dele foi assim: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Por isso que daí a Bíblia também vai dizer que quando estamos fracos,
aí é que somos fortes em nome de Jesus. Quando estamos fracos, aí que somos fortalecidos em nome de Jesus. Eu não preciso ter um carro do ano para entrar na igreja sorrindo. Eu só preciso ser fortalecido por Deus, que mesmo a pé eu entro aqui sorrindo. Eu não preciso ter a melhor casa da cidade para entrar feliz na igreja. Eu só preciso ter a presença do Espírito de Deus na minha vida para me entrar sorrindo. É isso que a Bíblia está dizendo. Eu tudo suporto. Eu estou instruído em tudo, porque eu não dependo mais da circunstância. Por isso que lá Abacuque vai dizer: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, e ainda que todos os gados do curral eles sejam arrebatados, todavia eu me alegrarei. Por quê? Porque eu não vou me alegrar pela circunstância, mas eu tenho alguém para me alegrar. Quem que é, pastor? Eu me alegrarei no Senhor. Eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Por isso que o crente, ele é próspero. Segunda condição, irmãos, diga assim comigo: nossas ações definem o nosso futuro. A Bíblia diz assim: aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Primeira coisa, irmãos, que o crente ele deve decidir, e ele deve fixar isso no seu coração. Salmos 27, verso de número 4. O salmista vai dizer assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Quer ser próspero? Decida estar na casa de Deus. Nós precisamos, irmãos, fazer como o salmista fez aqui no verso 4 do Salmo 27, ter essa visão espiritual, ter esse desejo espiritual. O salmista disse isso porque, irmãos, porque ele sabia que é na casa do Senhor que ele tinha sobre a sua vida segurança. É na casa de Deus que o salmista tinha o quê? Consolo. É na casa do Senhor que as bênçãos de Deus são emanadas sobre a igreja. Então nós devemos, como as nossas ações definem o nosso futuro, nós devemos fazer como o salmista: decidir estar na casa de Deus. Nós precisamos decidir, irmãos, estar na presença de Deus, estar na casa do Senhor. E eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos que tem decidido a cada terça, a cada quinta, a cada domingo de manhã, à noite, estar na casa de Deus, ouvindo a sua palavra, rendendo a Ele louvor de adoração, engrandecendo o nome santo do Senhor. Se devemos decidir estar na casa dele, nós também devemos semear, decidir semear todos os dias. Segundo Coríntios 9:6, apóstolo Paulo vai dizer: eu digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Ou seja, irmãos, todos os dias que Deus nos dá a oportunidade de viver, nós devemos semear. Tudo aquilo que nós semeamos, nós vamos colher. Nós temos que colher. Então, o que semeia pouco, pouco vai colher. Ou seja, aquele que tem, vamos usar aqui, né, o que Provérbios fala muito, preguiça de semear, né, lá na frente ele vai reclamar, mas ele vai reclamar de algo que ele não fez. E muitas vezes quem não semeou vai colocar a culpa em alguém. A culpa é da vida, a culpa foi dos meus pais, a culpa foi do meu líder, a culpa foi que eu não tive uma boa oportunidade. Mas não, irmãos, todos os dias é uma oportunidade para nós semearmos em nome de Jesus, e o que você semear, você vai colher em nome de Jesus. Então decida nesta noite: todos os dias eu vou semear um pouco, todos os dias eu vou não ter preguiça, e eu vou para cima, e eu vou semear, porque eu quero ter uma colheita grande em nome de Jesus. Para você colher, irmãos, você tem que semear bastante. É a vida.
Não tem como você colher algo que você nunca plantou, que você nunca fez, que você nunca ousou tentar. Mas se você começar a semear no reino de Deus, você vai colher em nome de Jesus. Se você semear na sua vida secular também, você vai colher em nome de Jesus. Pastor, eu quero um bom emprego, amém? Semeia. Como que eu semeio? Estudando. Pastor, mas eu já tenho 30 anos, não tem problema, irmão. Enquanto você tem vida, é hora de você fazer o quê? Semear. Semear. E Deus vai o quê? Te abençoar. E você vai apreciar o fruto da sua semeadura, porque é bíblico, você vai colher. Você quer ser amado? Ame. Comece a amar. Comece a amar e você vai começar a plantar uma semente. E aí amanhã as pessoas vão olhar para você e vão ter desejo de estar perto de você, porque elas enxergam em você o amor de Jesus Cristo. Às vezes, irmão, você vai aconselhar as pessoas, você vai conversar, as pessoas chegam até você com algum problema, e é normal, você vai conversando, e eu quero trazer isso para a igreja. Você vai vendo que as pessoas desejam ter algo, mas elas não semeiam para que aquilo que aconteça sobre a vida dela. Vamos dar um exemplo aqui? Vamos dar um exemplo. A pessoa, quem aqui quer ter um casamento próspero? Quem aqui quer ter um casamento próspero, viver feliz? Ninguém, irmãos. Glória a Deus. Os irmãos estão vivos? Quem quer ter um casamento próspero, irmãos? Quem quer ter? Feliz. Amém. Quer ter um casamento próspero, mas semeia para essa prosperidade? Quando seu esposo chega do serviço, quando a esposa chega do serviço, né? Eu fico observando, a gente vai observando as coisas. As pessoas não semeiam, mas querem ter. E aí, irmãos, não vai acontecer. Eu quero ter um lar abençoado. Semeia no seu lar que ele vai ser abençoado em nome de Jesus. O que você vai semear lá? Começa a orar lá, coloca as mãos sobre as paredes e fala: Senhor, aqui é a casa que o Senhor me deu, e eu peço a Ti, Senhor, aqui é lugar de bênção, aqui é lugar de glória, aqui é lugar de felicidade. Abençoa o meu esposo que está trabalhando, abençoa o meu filho que está aqui. É isso. Mas não, o que geralmente a gente faz, irmão? Né? Vai arrumar a casa reclamando, porque tem serviço para fazer. Daí depois que termina o serviço, né, talvez deita no sofá, daí coloca lá um Netflix, coloca uma televisão. Depois, se o esposo chegar com o pé sujo, briga com o esposo, porque ele esqueceu de tirar o sapato. E se ele for para o quarto e fazer alguma coisa, deixar a toalha molhada lá, briga com ele. E nem pergunta: bem, como foi seu dia hoje? Você está bem? Os irmãos conseguem entender? Consigo ouvir um amém dos irmãos? Ah, pastor, mas eu quero ter um lar feliz. Amém, irmão? Semeia que você vai ter um lar feliz em nome de Jesus. Deus vai te dar graça e a sua semeadura vai fazer o seu lar ficar feliz, o seu lar ficar abençoado, e você não vai ter problema. Agora, se você não mudar, irmão, não adianta o pastor aconselhar, não adianta eu ler a Bíblia para você, não adianta eu falar que você tem que tratar Cristo como Cristo, a esposa como Cristo tratou a igreja, não adianta eu falar para a esposa que a esposa tem que ser submissa ao pastor, não adianta nada disso se você não chegar lá no seu lar e falar: a partir de hoje eu vou começar a semear para o meu lar ser um lar abençoado. Eu mandei para a Giovana, eu vi um vídeo de uma pastora, se eu não me engano ela é angolana, e ela estava dando uma palestra para as esposas, e ela falando o que ela fazia no casamento dela. Então ela falou que quando as esposas, as mulheres vão passar as roupas, geralmente elas passam a roupa de cara feia, emburrada, falando: eu não gosto de passar roupa, se eu tivesse dinheiro para mandar alguém passar roupa. Ela falou que ela faz diferente. Então o que ela faz? Ela fala que quando ela pega a roupa, ela fala: Senhor, eu vou passar a roupa de um príncipe agora. Eu vou passar a roupa do melhor homem que existe na face da terra. Abençoa este homem, Senhor, que o dia dele hoje seja um dia abençoado, que o dia hoje dele seja um dia feliz, Senhor, que as tuas mãos estejam sobre ele. E eu vi aquele vídeo, irmão, e Deus começou a falar comigo: tudo aquilo que o homem semear, isso também ele ceifar. E essa mulher ceifa o que no casamento dela? Ela falou: eu tenho um esposo abençoado. Quer ser feliz? Começa a semear em nome de Jesus. É só você semear. Ah, pastor, mas eu tenho vergonha, o que meu esposo vai pensar de mim? Então continua, irmão, levando essa vida que você está levando. Tá bom assim? Se tiver bom,
Não reclama. Agora você quer mudar? Comece a praticar em nome de Jesus e você vai ver que a lei da semeadura, aquilo que você semear, você vai colher e a vida será mudada, o estado será mudado e Deus triunfará sobre a sua casa. É por isso que Provérbios 31 vai dizer o quê? Que a mulher sábia faz o quê? Edifica o lar. Porque ela semeia o quê? Leia lá depois. O que a mulher sábia semeia? Só coisas. Ela sai cedo para pegar linho. Olha, para fazer uma blusa para o esposo, para os filhos, para trazer aconchego. Não adianta os homens ficar aí tudo contente não, que tem para vocês também. A parte é dos dois, fazer os dois. E daí o que acontece? A prosperidade chega até a sua casa, chega até o seu relacionamento, chega até a sua família, em nome de Jesus. Terceiro, irmãos, para nós terminarmos, nós temos que decidir andar somente, irmãos, com o que possui os mesmos propósitos que os nossos, porque isso vai implicar diretamente no nosso futuro. Então, o que nós devemos fazer, irmãos? Primeira coisa, andar somente com os que possuem os mesmos propósitos que os nossos. Para nós que somos cristãos, a primeira coisa, nós devemos nos aproximar de pessoas que temem ao Senhor. Um cristão que anda muito com alguém que não teme ao Senhor, ou você converte logo essa pessoa, irmão, e traz essa pessoa para Cristo, ou então você para de andar com essa pessoa, porque vai ser mais fácil essa pessoa te levar para um caminho perigoso. Então nós temos que decidir andar com pessoas que têm o mesmo propósito que o nosso. Qual que é o propósito da igreja, irmãos? É ir para o céu. Então eu ando com pessoas que querem ir para onde? Para o céu. Eu convivo com pessoas que me aproximam do Senhor. Quando Deus arrasou a cidade de Sodoma e Gomorra, a Bíblia vai falar que Deus lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da desgraça em que ele estava vivendo. Os irmãos lembram o que aconteceu com Ló, irmãos? O que aconteceu com Ló? Ele se desentende com Abraão, não foi isso que aconteceu? Briga lá com Abraão. Abraão fala, se você quiser ir para a direita, eu vou para a esquerda, se for para frente, eu vou para trás. Escolhe. Ló olhou para as campinas, irmão, ó, verdejante. Falou, agora eu vou dar o tombo em Abraão. Falou, Abraão, eu quero as campinas. Abraão falou, pode ir. Eu fico com um lugar ruim aqui, eu fico com a escassez, não tem problema. E aconteceu que depois de um tempo, irmãos, aquilo que Ló pensou que era bom, virou uma cidade problemática e trouxe problemas sérios para a vida de Ló. Porque Ló decidiu andar com quem não tinha o mesmo propósito que Abraão e o mesmo propósito que ele. E os irmãos conhecem a história. Então nós devemos, com convicção, irmãos, andar e nos aproximar de pessoas que têm o mesmo propósito que o nosso, o propósito de ir para o céu, o propósito de buscar a Deus, o propósito de adorar ao Senhor. Por isso que o salmista, no Salmo 145, no verso 19, ele vai dizer, ele cumpre o desejo dos que o temem, ouve o seu clamor e o salva. Também no Salmo 34, 9, temei ao Senhor vós seus santos, porque nada falta aos que os temem. Então, as suas amizades, volta aqui no verso 1, deve ser cercada do quê? De pessoas que temem ao Senhor e que tenham o mesmo propósito que você, de morar no céu. Devemos também nos aproximar de pessoas, irmãos, que não colocam empecilhos para adorar. Salmo 122, 1, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Este é um conselho muito bom, né, para quem vai namorar, né? Você vai namorar, namore alguém que não coloque empecilho para adorar a Deus, porque se ela colocar ou ele colocar empecilho para adorar a Deus no namoro, quando casar, irmão, vai ser um problema sério. Nós devemos nos aproximar, irmãos, de pessoas que nos impulsione a estar na casa do Senhor, que nos impulsione a ter o desejo de vir adorar ao Senhor.
Nós precisamos nos aproximar dessas pessoas que tenham este mesmo desejo espiritual. Qual que é? O meu desejo é estar na casa de Deus. O meu desejo é me alegrar quando alguém disser: irmão Anderson, vamos à casa do Senhor? Vamos indo, já vou me trocar e já estou pronto, já estou lá contigo, irmão, adorando o nome santo do Senhor. E para finalizar, irmãos, nós devemos nos aproximar de pessoas que ofereçam o seu melhor. 2 Reis, capítulo número 2, verso 9, vai dizer: sucedeu, pois, que havendo ele passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-me que haja porção dobrada do seu espírito sobre mim. Disse Elias: você fez um pedido difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu, do contrário não será atendido. De repente, enquanto caminhava e conversava, apareceu um carro de fogo, puxado por cavalo de fogo, que o separou, e Elias foi levado aos céus num redemoinho. Esse texto aqui, irmãos, fala do profeta com seu aprendiz de profeta, e o profeta fala assim para ele: pede o que quiseres. E o aprendiz foi ousado, não? O aprendiz queria ser melhor do que o profeta. Eu quero uma porção dobrada de você. Irmãos, tem muito crente que se você falar isso, ele vai falar: você está com inveja de mim, né? E ele vai ficar bravo. Essa pessoa, você logo identifica que ela não quer dar o melhor dela para você. Aí você tem que, porque nós devemos nos aproximar de pessoas que querem entregar o seu melhor para nós. E foi isso que o profeta fez. Você fez um pedido difícil, rapaz. Mas se você seguir o que eu vou te dizer certinho, a capa vai ser sua, e você terá a minha porção, e ela será dobrada sobre a sua vida, em nome de Jesus. Com quem que você tem andado, irmãos? Com pessoa que te leva para cima, com pessoas que querem dar o melhor dela para você, ou pessoas que te colocam para baixo e quer sugar você? Muitas vezes, irmão, a gente anda com pessoas que elas não querem nos ver felizes. Ela só quer sugar a gente. Ela quer tirar tudo que você tem e mais um pouco. Cuidado. Ande com pessoas que falem assim: eu quero te dar o meu melhor. Tudo aquilo que eu aprendi, se você andar comigo, você vai aprender também. Eu quero que você seja naquilo que eu sou bom, melhor que eu, em nome de Jesus. E você será próspero, e você terá um amigo que pode se tornar um irmão nas horas de dificuldade. Para concluir, irmãos, se nós quisermos ser prósperos, nós devemos então não escutar as vozes paralelas. As nossas ações têm que definir o nosso futuro, e nós temos que decidir andar com pessoas que têm o mesmo propósito que nós. Se nós caminhar assim, irmãos, nós seremos prósperos, e as promessas de Deus, elas se concluirão sobre as nossas vidas. E você não vai depender mais de circunstância para ser feliz, não, porque o Espírito de Deus estará em você. Independente da circunstância, você terá alegria, terá paz na alma, e a presença de Deus se manifestará na sua vida, em nome de Jesus. Se coloque de pé. Eu quero nessa noite orar pela sua vida, eu quero apresentar você ao Senhor. Eu sei que nós estamos passando, irmãos, dias de dificuldade. Eu sei que nós estamos passando dias problemáticos. A situação, ela não está fácil. Existem algumas pessoas tirando a sua vida. Existem algumas pessoas andando cabisbaixa. Mas nós que temos Cristo, irmão, nós vamos levantar a cabeça, e nós vamos ser prósperos em meio à dificuldade, em nome de Jesus. Diga assim: mesmo em terra seca. Diga comigo: mesmo em terra seca. Mas diga com força, irmão. Diga: mesmo em terra seca, eu profetizo que eu viverei a prosperidade de Deus sobre a minha vida. Eu vou ser como essa tamareira plantada no deserto, mas ao redor de mim haverá um oásis de Deus, e eu darei fruto na estação certa, e nenhuma folha cairá de mim,